Eu sou o professor André Malbergier, eu sou professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eu vou conversar com vocês hoje sobre a questão do uso de álcool e drogas. O uso de álcool e drogas, ele é um fenômeno mundial. A gente tem dados mundiais que apontam que 3 milhões de mortes ocorrem anualmente devido ao uso do álcool. Em relação ao tabaco, a gente tem em torno de 7 milhões de mortes no mundo devido ao consumo de tabaco. E é claro que essas pessoas que vão falecer em relação ao uso de álcool e tabaco, elas em geral vão falecer numa idade mais avançada, que não é em geral a idade do estudante da Universidade de São Paulo. Ou seja, então esses números têm a ver com a gente da universidade? Eu acho que a primeira questão é o uso de álcool e tabaco e outras drogas. A importância não é só a mortalidade, mas sim o que a gente chama de incapacidade. Ou seja, são problemas que antes até da morte as pessoas passam muitos anos incapazes muitas vezes de trabalhar, incapazes de terem relações afetivas, emocionais, sociais e muitas vezes também ligadas ao estudo. Então essas pessoas, elas vão sofrer durante muitos anos e ao longo da sua vida e muitas vezes também causar sofrimento aos amigos, aos parentes, às famílias. Então é uma doença que traz uma carga social enorme dentro da nossa sociedade, né? Agora, e o que o ambiente universitário, como ele se relaciona com a questão do álcool e drogas? A gente sabe já de estatísticas que esse período, vamos dizer, quando a pessoa tem entre 18, 25, 30 anos, é o período onde a gente mais tem os chamados comportamentos de risco, comportamentos ligados à impulsividade, e entre eles se destaca a questão do uso de álcool e drogas. E como isso se dá no ambiente universitário? A gente, quando entra na faculdade, a gente já tem aquela expectativa que a gente vá às festas, que a gente vá aos encontros, às chopadas, às cervejadas, e todas essas situações, elas são situações que estimulam o consumo de álcool e outras drogas. No caso, quais seriam os riscos associados a esses encontros ou a essas situações? Esse período da nossa vida, né, em torno de 18 a 25, 30 anos, como eu estava falando, é o momento onde a gente estabelece o nosso padrão de relacionamento com essas substâncias. Eu sempre gosto, nas conversas, de dar o exemplo desses festivais de música, né, alguns deles financiados pela indústria do álcool, e que eles apoiam e financiam principalmente festivais de música ligados aos adolescentes, aos adultos jovens. Dificilmente você vai ver empresas que vendem, comercializam álcool ligados à música erudita, à ópera. Então a gente tem o Skol Beats e não a ópera, né, Skol Ópera. Então, por quê? Porque, na verdade, os estudantes ou os jovens, eles são o mercado de atuação, por exemplo, da indústria do álcool, da indústria do tabaco, já que é nessa fase onde a gente desenvolve a nossa dependência. Então, é importante que a gente cuide da nossa relação com o álcool e com as drogas nesse momento? Sim, porque ela vai ser um mediador de como essas substâncias vão atuar na nossa vida. Dificilmente você vai encontrar alguém que fuma cigarro, alguém que bebe, que começou a desenvolver esse quadro aos 40 ou aos 50 anos. Então é muito importante a gente, logo nessa idade, né, jovem, a gente começar a estabelecer uma relação com o uso dessas substâncias, uma relação de menor risco possível, né, de menor conflito possível. E pensando nesses riscos, quais seriam eles? A gente tem, na questão do consumo de álcool e drogas, dois modelos de risco. Um é o que a gente chama do risco agudo, né? Eu posso ser uma pessoa que não consuma álcool, eu não consumo drogas, mas eu vou a uma festa, nessa festa eu consumo alguma substância e devido à minha intoxicação eu posso estar submetido a esses riscos.
aí entram os riscos de violência, né, violência física, violência sexual. A gente tem dados hoje epidemiológicos que mostram que de 30% a 70% das vítimas de violência sexual estavam sob efeito de álcool e drogas. Os perpetradores dessa violência, ou seja, as pessoas que são os agressores sexuais, a grande maioria está sob efeito de álcool e drogas. O IML, né, se vocês forem ao IML ou observarem os dados que o IML disponibiliza de homicídios no final de semana, vocês vão ver que o índice de pessoas jovens o que a gente chama de alcoolemia positiva, ou seja, que tem doses de álcool no sangue, é maior do que a metade dessas pessoas. Ou seja, as pessoas matam e morrem muitas vezes sob efeito de álcool, principalmente nos finais de semana, e nesse grupo de pessoas, uma boa parte, ou a maior parte deles, é de pessoas que são jovens, muitas vezes em idade universitária. Então esses seriam os riscos agudos, né? Ou seja, eu não preciso ser dependente daquela substância para ter esse risco de violência, de agressividade, de problemas sexuais, sexo sem uso de preservativo. Então tudo isso está ligado a um consumo, pode ser até isolado. E os outros riscos, aí sim, é o risco do estabelecimento desse padrão. Muitas vezes o estudante universitário ele tem um padrão onde ele não bebe ou não usa drogas durante a semana, até tentando preservar um pouquinho o pragmatismo do dia a dia, mas nos finais de semana eles se preparam, eles criam essa expectativa de verem os amigos ou de irem a festas, e aí eles consomem em altas doses, é o que a gente chama do binge drinking, né? Ou seja, o que a gente chama do episódio compulsivo de beber, que está associado ao desenvolvimento de tolerância, que é o primeiro passo da dependência, ou seja, o nosso organismo vai se tornando cada vez mais tolerante ao álcool, eu não fico mais embriagado facilmente. Muitas vezes a gente vê isso até como uma coisa positiva, olha, eu consigo beber 10 garrafas long necks de cerveja e estou super bem. E na verdade isso é um problema, ou seja, quanto mais tolerante eu for ao álcool, maior risco eu tenho de desenvolver problemas relacionados a esse uso, mesmo que eu não fique embriagado. E eu acho que também nessa fase a gente começa a ter a valorização do álcool nas situações sociais. Então a gente considera que se eu vou a uma festa, se eu vou a encontros, se eu não tiver sob efeito de álcool e drogas, eu não sou capaz de aproveitar essa festa, né? Que é uma coisa que pode se manter ao longo da nossa vida adulta e eu me tornar uma pessoa ansiosa social que preciso do uso do álcool ou da droga para poder me socializar, para poder me sentir confortável numa situação como essa, né? E pensando até nessa questão do uso das drogas na universidade, existe também nas nossas cabeças o que a gente chama de normatização. Ou seja, se você vai à universidade ou você frequenta a universidade, você de alguma forma tem como verdade assim, todo mundo usa, todo mundo bebe, e essa sensação de normatização, ela vai banalizando o consumo das substâncias e muitas vezes essas substâncias acabam gerando esse prejuízo e você, apesar, né, de ter um consumo de risco de álcool ou de drogas, você dentro dessa expectativa de normatização, de se considerar fazendo parte de um grupo de pessoas que todas teriam esse comportamento, você não cria o que a gente chama da crítica ou da reflexão em relação ao teu padrão de consumo. E aí a gente pode se perguntar, como é que eu vou separar quem bebe, vamos dizer, socialmente de quem tem problema com o álcool? O que a gente chama de hoje transtorno pelo uso de substância ou dependência do álcool, ela apresenta ou esse consumo, esse padrão de uso apresenta algumas características. O que eu considero talvez uma das mais importantes é o que a gente chama de saliência. Aquele comportamento, ou seja, no caso, o uso de álcool ou o uso de drogas, ele se torna saliente na vida daquela pessoa. Então ele hipervaloriza, ele começa a, de alguma forma, se comportar ou a buscar situações em que o álcool esteja presente, ele começa a defender o seu consumo,
ele começa a só considerar um programa social ou só considerar uma situação agradável quando ele está tendo acesso ao álcool. Então, essa saliência de um determinado comportamento em detrimento dos outros é um ponto que já chama a atenção, que a gente tem que olhar com mais calma esse comportamento. Outra questão também que a gente precisa olhar, né, além dessa saliência, é a perda do controle do uso. Então é aquela pessoa ou aquele jovem que começa a dizer, poxa, eu estou dando vexame nas festas, eu vou começar a controlar, eu vou começar a beber só isso ou só essa quantidade, e ela percebe que não consegue, né? Então essas duas características eu considero centrais na relação, numa relação mais abusiva ou patológica. Eu percebo que aquele comportamento está muito saliente na minha vida, e eu percebo também que as minhas tentativas de controlar esse comportamento na minha vida também começam a falhar. Então acho que esses são dois alertas para a gente refletir. E quem se sentir ou quem achar que seja a própria pessoa, seja um colega ou alguém próximo, o Hospital Universitário, ele hoje tem psiquiatras que podem atender os estudantes da universidade que queiram conversar sobre esse assunto, e isso vai poder tratar, se for necessário, ou mesmo tirar dúvidas e conversar sobre o problema. Então, era isso por hoje. Obrigado pela atenção.